Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Antes de ler esse versículo, eu preciso falar algo para você. Uma das perguntas chave para a nossa vida, onde devemos fazer sempre esta pergunta: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu estou nesta terra? Qual é a minha missão? Onde eu me encaixo no contexto desta história? Por que Deus me criou? Qual é o meu caminho? Qual a minha rota? Qual é o processo para que eu possa chegar ao êxito, ao propósito que Deus estabeleceu para a minha vida? Isso precisa ficar bem claro dentro do nosso coração. Nós somos um projeto de Deus na terra, e tudo que Deus faz é para dar certo. Tudo que Deus faz é para ser um vencedor. Então nós precisamos entender isso, que nós não fomos criados por acaso, por um acidente de percurso. Estamos aqui por um propósito, por um ofício que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Você não pode ficar por aí andando como se fosse alguém perdido, alguém sem rumo, alguém sem direção. Isso não é propósito de Deus para nossas vidas. Você precisa ter os seus pés firmes, saber para onde você está indo, o que você está fazendo, qual é a missão que você está cumprindo. O problema é se você for uma rota contrária daquilo que Deus tem para você. Você pode até ser feliz, mas você vai sofrer, porque você está fora do propósito de Deus. E a maior tragédia do ser humano é ter sucesso num projeto errado. Um traficante tem sucesso num projeto errado. Não tem como você ser feliz longe do seu propósito. Mas tudo que Deus faz, vou repetir, é bom, é perfeito, é agradável. Agora, tudo que se fabrica, tudo que se constrói, tem um manual de fabricação. Concorda comigo? Você pega, por exemplo, uma TV, tem um manual. Como usar aquela TV? A geladeira, tantas outras coisas que tem o seu manual. E qual é o manual do ser humano? É a palavra de Deus. Aqui é o nosso manual. E esta palavra nos ensina a ser um bom pai, como me comportar como filho, como mãe, como esposo, como marido, como servo. Ela me ensina o caminho errado. Ela me ensina tudo o que eu preciso saber para viver o meu propósito na terra. Com todo respeito aos profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, mas o nosso manual de vida, aquele que realmente sabe o que nós precisamos, o verdadeiro remédio é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro remédio. Por isso que a Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento, falta mergulhar nesta palavra, conhecer esta palavra. É o seu manual de fabricação. Toda vez que dá algum defeito num carro, você pode ir no manual, que o manual vai explicar para você por que está acontecendo aquele defeito. A Bíblia é a mesma coisa. Tudo que você está vivendo, qualquer problema que acontecer, consulta a Bíblia, que ela vai te dar resposta. Mas agora vamos lá, vamos entender o que a Bíblia fala ao meu respeito. Não é o que diz o seu irmão, não é o que diz as pessoas, mas você é o que diz a Bíblia. Você é o que diz a Bíblia. E quando nós lemos Salmo 139:16,
Olha o que diz, olha o que a Bíblia, não vamos ler João 11, João 1 versículo 12 e 13, vamos lá. Olha o que diz o texto. Mas a todos quantos receberam quem? Diga assim, Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Enquanto você não declara Jesus como seu Senhor e Salvador, você é apenas uma criatura. Você só se torna filho de Deus quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. A saber, aos que creem no seu nome. Olha o versículo 13, que coisa tremenda. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu da vontade de Deus. Bispo, o senhor não conhece a minha história. Eu nasci através de um estupro, eu nasci através disso, tentaram me abortar, tentaram fazer isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: ei, você não nasceu da vontade do seu pai biológico, da sua mãe, você nasceu da minha vontade. Foi eu que te criei, foi eu que te trouxe para essa terra. Por isso que é importante você entender isso. Enquanto você não aceita Jesus, reconhece Jesus, você é apenas uma criatura. Você só se torna filho depois que você declara: Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Aí você se torna filho. Romanos 8,19, a criação, a Bíblia fala da criação. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então, quando você se torna filho, a sua história está aqui. Ela já foi escrita. Inclusive está lá em Salmo 139:16. Olha o que diz o texto. Salmo 139, no versículo 16. Os teus olhos, os olhos de Deus, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, todos os dias de vida, da sua vida aqui na terra, a Bíblia está dizendo que Deus escreveu a sua história, e cada um deles foi escrito em o quê? Determinado para ser um derrotado, determinado para ser um fracassado, para ser um Zé Ninguém, um orelha seca. Não, Deus determinou para você ser um vencedor. E a Bíblia, ela não fala que nós somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então olha para essa pessoa do seu lado, ele não é um vencedor, ele é mais do que vencedor. E o texto, Gálatas capítulo 1 versículo 15, Gálatas 1,15, vai dizer que no ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu, Deus nos separou. E a Bíblia ainda vai mais profundamente, Efésios capítulo 1 versículo 4, quando o texto diz assim: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? E olha o que Deus pensa de nós. Vamos lá, Jeremias 29:11. Você está careca de conhecer esse texto, mas é muito importante. Vamos lá. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o pensamento de Deus para nós, para mim e para você. 1 Pedro 2,9, olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Pedro 2,9: Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o nosso Yeshua. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aí quando você lê João 3,16, porque Deus me amou
de tal maneira que deu o quê? Mas deu seu filho para quê? Para ser um derrotado? Não. Deus deu o seu filho para que nós sejamos vencedores. O preço já foi pago. A cédula, Colossenses diz que a célula já foi rasgada, já foi paga. Você não tem que pagar mais nada. Você só precisa se encontrar nessa história. O problema é isso, que tem pessoas que estão perdidas. Sabe aquela pessoa que fica... O profeta está falando lá naquela igreja e vai. Está liberando a palavra lá naquela igreja e vai. Só fica assim. Só fica em liberação de palavra. O profeta está falando lá. A Bíblia é o maior profeta de Deus na terra. Eu amo os profetas. A Bíblia reconhece os profetas. Mas a Bíblia é o maior profeta de Deus na terra. E ela já disse que você vai vencer. Ela disse que você vai conseguir. Ela disse que você vai romper em todas as áreas. Ela está dizendo, ela está afirmando. E a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não mente. Diga para o seu irmão, depois de todo esse entendimento sobre quem você é e o que Deus pensa de você, você só precisa descobrir qual é o seu papel nessa história. O que a Bíblia fala de você, o que Deus pensa de você, é tudo isso que eu te falei. É tudo isso. Agora você só precisa se identificar. Qual o seu papel, né? Qual a sua função nessa história linda que Deus escreveu. Primeiro passo, né? Identificar o seu chamado. Como se faz isso? Como que se faz isso? Identificar o seu chamado. Como que você identifica o seu chamado? Eu já falei isso aqui também. Através do dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu, você tem que fluir nesse dom. Tem pessoas, por exemplo, que não foi chamado para ser um pastor de púlpito. Tem pessoas que não foram chamados, querido, para ser de repente um missionário. Não é um chamado dele. Aí tem gente que às vezes quer ser missionário lá na África, você não faz missão nem no vizinho dele. E o cara quer fazer missão lá na África, ele não faz missão nem com o vizinho de lado. Você precisa, por exemplo, identificar o seu chamado. Tem pessoas que Deus chamou para ser um empresário. Para quê? Para patrocinar, financiar o reino de Deus. É um chamado dele. Tem um chamado para evangelista. Tem um chamado, diversas, né, maneiras que Deus chama. Você precisa se identificar qual é o seu chamado. E o seu chamado está linkado aos dons que Deus te deu. Fiz violão quase 5 anos, só aprendi, parabéns para você. Vocês morrem de rir, né? A Duda pegou e aprendeu no mesmo dia. Eu briguei com Deus. Aí Deus falou comigo, eu não te chamei para tocar violão. Eu fazia uns golzinhos, toda pelada eu faço uns golzinhos, né? Porque eu só fico na banheira. E quando eu era, né, 15 anos, eu sonhava já jogando, eu já me via jogar na Copa do Mundo e tal. Doido para ser jogador, Lucas. Deus falou, mas eu não te chamei para isso não, cara. Deus tem hora que dá uma martelada na gente, né? Eu não te chamei para ser jogador de futebol não. Aí eu ouvi Deus, né? Mas então você precisa identificar qual o seu chamado através do dom que Deus te deu, amém? Então, você tem um manual de fabricação. Não adianta você querer viver o que não está no manual. Vai dar problema. Tem coisas que às vezes você até pode fazer. Às vezes tem coisas que às vezes você faz que você nem gosta. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui bancário 6 anos. Trabalhei no Banco Brasil, no Cicobi 6 anos. Mas eu nunca gostei de ser bancário. Mas Deus me colocou ali naquele tempo. Eu dei graças a Deus. Mas o propósito de Deus para a minha vida era ser pastor. Hoje eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado. Inclusive, fui empresário também. Foi bom o tempo de empresário. Mas hoje eu me encontrei.
Já recebi proposta para continuar, voltar a ser empresário novamente lá atrás, para ganhar um valor bem. Mas, querido, a maior tragédia do ser humano é ter sucesso num projeto fora do propósito de Deus. Quando você está dentro do propósito de Deus, você pode até nem estar bem financeiramente, talvez essa mudança não foi confortável, mas só se você está no caminho do propósito, você vai ser feliz, você vai se realizar. Então a primeira coisa que eu preciso, o primeiro passo, eu preciso identificar o meu chamado. E como que você se faz isso? Através do dom que Deus te deu. E quando você identifica o seu chamado, o seu propósito, agora você precisa o quê? Desenvolver, aperfeiçoar. É isso aí. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz o texto. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então significa que ele está o quê? Buscando, né, a totalidade do propósito que Deus tem para a vida dele. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então existe a fase de criança, e existe a fase adulta. Mas tem gente que já está na fase adulta, está vivendo como criança. Ele não sai desse nível, ele está atrasado naquilo que Deus tem para ele. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Fala para o seu irmão assim: cresce, meu filho. Cresce, cresce. Já passou o tempo de menino, já passou o tempo do leitinho. Fala assim: Deus te chamou agora para colocar a mão no arado. Você está engordando nessa cadeira aí. Fala que está na hora de colocar a mão no arado, meu filho. Passou o tempo de menino, está atrasado no propósito que Deus tem para você. Você precisa desenvolver isso. Você precisa buscar se aperfeiçoar a cada dia mais. Você já se identificou? É isso. Então você precisa agora investir mais tempo. E tudo aquilo que você investe o seu tempo, você prospera naquilo que você investe o seu tempo. Fala comigo: você prospera naquilo que você investe o seu tempo. Então começa a investir nesta área na sua vida. Agora, muito cuidado. Eu gosto muito desse texto, para você não tomar posse daquilo que ainda não está preparado para você tomar posse. Aí você vai ter problema. Você vai ter problema. É você dar um carro para um menino de 9 anos, que não está habilitado, não está apto para dirigir aquele carro, porque ele não passou pelo processo. Ele tem que passar pelo processo. E Provérbios capítulo 20, versículo 21, fala bem claro sobre isso: que a herança antecipada não será bênção. A herança antecipada não será bênção. Significa que existe um tempo de preparação, existe um tempo do processo, e você precisa obedecer esse processo, para que quando você chegar, tomar posse daquilo que Deus tem para você, com certeza você vai fazer com muita excelência, porque foi algo que foi adquirindo maturidade, né? Você foi adquirindo músculos espirituais, para que você soubesse administrar. Então não queira tomar posse de algo que ainda você não está pronto para receber. Você precisa
respeitar o processo. Podemos citar como exemplo aquele menino do filho pródigo. Ele tomou posse de uma herança antecipada, e essa herança que seria bênção para a vida dele, porque quando fala que já existe uma herança antecipada, significa que o propósito que Deus tem para nós, na sua totalidade, já está preparado. Só que ele vai entregando, né, em níveis, no passo a passo. A partir do momento que você, não, eu posso usar ele assim, eu posso fazer assim, não, ele está preparado, e aí Deus vai te entregando. O problema é se você querer antecipar. E a nossa guerra é muito grande, para que a gente tome decisões antecipadas. Você tem que tomar muito cuidado com os elogios. Quantas pessoas que tomam posse do seu chamado, do seu ministério, sendo que ele não está preparado para isso. Rapaz, você já é um pastor, cara, você prega muito bem, você fala muito bem, e aí ele deixa o ego inflar. O diabo que vem falando isso, já está pronto, você já pode abrir uma igreja, você já pode fazer. Aí o cara vai lá e abre uma igreja e acaba totalmente assim, se fracassa. Por quê? Porque não esperou o tempo da maturidade, não respeitou o processo, tomou posse no momento errado. E a Bíblia é fenomenal. A Bíblia fala do cedro, da palmeira e do cedro. Salmo 92, no versículo 12, olha o que diz o texto. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como o quê? A palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Mas volta no 12. O justo florescerá como e ele crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano representa força, continuidade, permanência. Vou repetir: o cedro do Líbano simboliza força, continuidade, permanência. Só para você ter uma ideia, quando ele é plantado, ele demora 4 anos crescendo para baixo. 4 anos. E ele vai buscar o lençol freático, ele vai buscar água lá nas profundezas. E depois de 4 anos ele começa a se desenvolver. Mas todo o processo de preparação para manter as suas raízes forte, para manter ele firme, foi construído onde ninguém estava vendo, debaixo da terra. E crescer para baixo é mais difícil. Fala para o irmão, crescer para baixo é mais difícil. Porque para baixo tem terra, tem pedra, tem areia, tudo que você imagina, todos os obstáculos. Por isso que o homem de Deus é forjado. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus é colocado na parede. Às vezes ele não entende o processo, mas é como se Deus estivesse falando: aguenta, eu estou criando raízes, eu estou te fortalecendo, eu estou te preparando para uma guerra, para uma luta muito grande, mas é necessário você crescer para baixo. E quando se cresce para baixo, não tem inimigos, eles não aparecem em cena. Por isso que a estrutura de um prédio, todo mundo olha aquela beleza, mas a diferença, o mais importante é o alicerce, não é aquela estrutura em si. O alicerce consegue sobreviver sem a estrutura, mas a estrutura não consegue sobreviver sem o alicerce. E o cedro, ele atinge uma altura de 40 metros e 14 metros de diâmetro.
E depois de 40 anos, meu Deus, depois de 40 anos que ele começa a dar sementes. O que nós aprendemos com o cedro? E respeitou o momento, o tempo do processo e da sua maturidade. Então esse é o segundo passo. Você precisa identificar qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Identificou, agora você vai preparar para quando você chegar onde Deus quer que você esteja, que os ventos não venham te derrubar, porque você vai estar forte, você vai estar centrado, você vai estar enraizado. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Primeiro, você identificou o seu chamado, o propósito que Deus tem para você. Segundo, você agora desenvolveu esse chamado, esse propósito. Você entendeu e você respeitou passo a passo. Agora é o momento de colocar em prática. O momento de colocar em prática. Jesus, ele preparou os discípulos. Jesus acompanhou o passo a passo com os discípulos, e não eram somente os 12, tinha outros discípulos, a Bíblia fala sobre isso. E aí no momento que era o checkmate, o último teste, para Jesus identificar se eles estavam preparados ou não. E aí Jesus traz uma palavra poderosa, dizendo: olha, não vai ser fácil, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por aquilo. Agora é a chave que eu estou dando para vocês, mas eu vim preparando vocês. E eu quero fazer uma pergunta aí: todos estão preparados para me seguir? Para passar por toda essa perseguição que eu estou falando? E aí, alguns discípulos, olha o que é que diz o João 6,60. João capítulo 6, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais, o que? Palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha só, era como se eles estivessem dizendo, vamos lá no versículo 66. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o que? Abandonaram e já não andavam com ele. Já não andavam com ele. Então, querido, o discurso que muitas das vezes tem por aí, que é confortável ao seu pecado, que é bom ouvir, mas no final vai te levar para o inferno, não vai trazer vida para você. É muito bom ouvir algo que você fica confortável com o seu pecado, mas Gileade tem essa peculiaridade. Gileade prega a verdade, Gileade prega a palavra. Aqui a gente prega que não pode beber mesmo. Aqui a gente prega que não pode fumar cigarro mesmo. Aqui a gente prega que não pode estar em fornicação mesmo. Aqui a gente prega que não pode adulterar mesmo, que não pode mentir mesmo. E muitas das vezes fala: eu não identifico. Eu não identifico. Então Jesus aqui, ele fala: olha, eu vou apresentar para vocês o verdadeiro propósito. O ápice do propósito que eu tenho para vocês é isso, isso e isso. Aí muitos falam: Jesus, olha, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é, realmente, o Senhor é fantástico, mas é muito duro isso aí, não dá não, não dá não, nós estamos indo. E Jesus naquele momento, pensa Jesus: rapaz, eu investi nesses caras,
ministrei para eles, acompanhei, e agora eles fazem isso. 70 foi embora, e Jesus nervoso, Jesus chateado. Aí ficou só os 12. Jesus olha para os 12 e fala: vocês não vão também não? Aí o Pedrão fala assim: Jesus, não é fácil ser cristão, mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. E aí Jesus com certeza falou assim: é com esses 12 aí que eu vou mudar o mundo. Estão preparados. Eles entenderam, eles estão comigo, estamos juntos. E Jesus mudou o mundo através desses 12 homens que entenderam o seu chamado. E deixa eu falar para você, querido, ser cristão não é fácil. Vocês não têm ideia o preço que eu e a bispa paga para estar aqui em cima. Não é fácil ser, principalmente um pastor de uma igreja, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande. É como se, eu me sinto assim, um piloto de uma aeronave a 1000 pés, a 1000 km/h. E se o piloto cai, leva muita gente. Isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. E o diabo, ele quer atingir primeiro o anjo da igreja, porque se ele fere o pastor, ele atinge muitas pessoas. Por isso que nós dependemos muito de oração. Mas eu já fiz uma oração com Deus, eu e a minha esposa. Fizemos uma oração juntos: Senhor, se o Senhor perceber que nós vamos trazer escândalo para a igreja, mata nós e leva nós logo. Porque é muito sério o reino de Deus. A obra de Deus é algo muito sério. Mas eu prometo para vocês caminhar em santidade. Eu prometo para vocês não negociar a palavra de Deus. Eu prometo para vocês não compactuar com o pecado. Eu prometo para vocês pregar a verdade, mesmo que ela venha me machucar muito, mas eu vou pregar a verdade. E eu quero encontrar com cada rostinho desse lá no céu. Porque a obra não é fácil. Mas olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Apocalipse 22:12. Olha quem vai nos dar o prêmio, olha só. Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, Jesus, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero naquele dia receber os sorrisos de Jesus. Eu quero ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Imagina você ouvir do mestre: servo bom e fiel. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Olha como foi o final do apóstolo Paulo, que sofreu tanto. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Combati, mas não é mal. O cara sofreu tanto. Depois que ele se converteu, ele não conseguia nem tomar um café direito. Não tinha nem casa. Perdeu tudo. Foi açoitado. Foi amarrado no tronco. Preso em Roma. Preso em todo lugar que ele ia. Mas que negócio é esse? Ele fala isso. A última carta dele ao filho Timóteo, na prisão, numa masmorra, sentindo frio.
ao ponto de escrever para Timóteo e dizer o seguinte: Timóteo, ninguém veio me visitar. Timóteo, não tem aquele casaco, aquele paletó. Tanto frio que o cara estava sentindo, porque dentro da masmorra é mais frio dentro dela do que fora. Terrível. E o homem, no final da sua carreira, depois de tudo que ele fez, ele não tem nenhum paletó para se aquecer. Alguns estudiosos dizem que no final dele, que no caminho para o seu martírio, no caminho do seu martírio, na hora de degolar Paulo, perguntaram para ele: você tem alguma palavra? Ali o cenário estava pronto. O cenário estava pronto para ele de repente falar com Deus: mas peraí, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Como que o Senhor permite eu ter um final como esse, me degolar? Mas segundo os estudos, ele virou para cima e disse: glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E este homem, no final, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você pode aplaudir o Senhor? Quero que você fique de pé. Eu não sei que nível que você está. Se você já identificou o seu chamado, ou se você já identificou, agora está no processo, ou se chegou a hora de colocar em prática, eu não sei. Eu só tenho uma coisa para te dizer: vale a pena. Vai valer a pena. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena pagar o preço. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor.